Palavra nos fala, 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 6 a 10. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois Ele cuida de vós. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna no Cristo Jesus, vos aperfeiçoará, vos confirmará, vos fortalecerá e vos estabelecerá. Essa palavra, ela precisa falar forte ao nosso coração. Quando eu cheguei aqui hoje no programa, quando eu vi a frase do dia, eu fiquei muito feliz. Deus sempre Ele confirma aquilo que Ele mesmo inspirou para estar meditando com vocês essa palavra. E quando eu ouvi essa frase, quando eu li Santo Agostinho, grande doutor da igreja, fostes criado para o eterno, não para o temporal, confirmou aquilo que Deus havia colocado no meu coração para estar partilhando com vocês. Eu até coloquei aqui assim no título, crescer na vida espiritual. Pelo batismo, e o André, com muita unção, ungido, trouxe essa canção, o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo, ele veio habitar em nós, a partir do sacramento do batismo, ele nos elevou a uma vida natural para uma vida sobrenatural. Não se esqueça disso. Então, todos os cristãos têm essa vocação de crescer na vida espiritual. Por quê? Porque nós somos chamados para o eterno. Deus pensou em cada um de nós para o eterno, para conviver, para viver, para estar com Ele por toda uma eternidade. Este é o chamado. Por isso, Ele nos deu o sacramento do batismo. Pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós recebemos a Santíssima Trindade em nós. A teologia chama de inabitação trinitária. A Santíssima Trindade veio habitar em nós. E ao habitar, Ele construiu, Ele criou um organismo chamado sobrenatural. Por isso nós temos uma vida sobrenatural. Nós somos chamados a viver o sobrenatural. Não se esqueça disso. E aí São Pedro, que é o primeiro Papa da Igreja, nesses poucos versículos da sua primeira carta, ele nos ensina aqui um lindo caminho de espiritualidade, de como crescer na vida espiritual, porque fomos criados para o eterno e não para o temporal. Estamos aqui, precisamos viver bem para conquistar essa eternidade. Então, a primeira coisa, ele nos dá aqui no versículo 6, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Toda vida espiritual, ela começa pela virtude da humildade. Não tem como se dar início a uma vida com Deus, a trilhar esse caminho espiritual sem a humildade. Isso não sou eu que estou falando. Aqui é ensinamento dos grandes mestres de vida espiritual. Cito alguns aqui. Trago até no meu quarto livro, Amizade com Deus, Proteção contra o Mal. Eu trago o ensinamento dos santos doutores. E cito alguns aqui, como Santo Afonso Maria de Ligório, quando ele vai falar
da necessidade desta humildade, de se humilhar na presença de Deus. Mas outro grande doutor da igreja, São Francisco de Sales, também nos traz um lindo ensinamento a respeito da necessidade da humildade. Cito Santo Tomás de Aquino, grande, talvez o maior doutor, o maior teólogo, juntamente com Santo Agostinho da nossa igreja. Belíssimos ensinamentos, verdadeiros tratados sobre a humildade. Por quê? Porque é necessário. Não tem como crescer na intimidade com Jesus, não tem como crescer nessa vida espiritual sem a virtude da humildade. O próprio Jesus nos deixou, eu trago sobre essa virtude também nesse quarto livro, quando o próprio Jesus fala que Deus só pode dar a graça aos humildes, Ele é obrigado a resistir aos soberbos. Então, a humildade precisa estar em nós temos que praticar, não significa que nós não temos tentações. Deixa a Patrícia trazer aqui como as coisas que acontecem, nós somos fracos, nós precisamos de cura interior. Deixa eu falar um segredinho só para você. Antes de conhecer Jesus, gente, pensa numa pessoa soberba. Pensa numa pessoa vaidosa. Esse que vos fala. André, eu era eu me achava tanto que eu brincava de esconde-esconde sozinho. Eu me achava, gente. Achava que era o melhor em tudo. E pisava nas pessoas. E gostava de estar... E por ter lá um carro, ter moto, na minha juventude, estar numa boa faculdade, e ter um certo bens materiais, achava que poderia humilhar as pessoas. Eu lembro, eu jogava, Deus me deu, quando eu já fui jovem, não parece, mas já fui jovem. Então eu jogava futebol, Deus me deu um talento de jogar futebol. Apesar de ser oriental, eu joguei futebol na minha cidade, jogava na seleção da minha cidade, onde eu nasci. Então eu era muito, muito metido. Então essa concupiscência existe dentro de mim até hoje. É uma tentação que eu tenho que lutar todos os dias. Eu tenho que me humilhar todos os dias, e é isso que eu já faço quando eu abro os olhos pela manhã. Primeira coisa, Senhor, eu te agradeço porque me criastes, porque me fez cristão e me conservou a vida nessa noite. Eu só estou aqui porque eu não tenho mérito algum, é porque Deus conserva. Todos os talentos que Deus concedeu a nós, não pode nos levar à vanglória. Não, é reconhecer que se há algo de bom em mim, é dado por Deus, não é mérito. Então isso me faz eu lembrar a mim mesmo que eu não tenho motivo para cair no orgulho mais. Não, nunca tive, mas era tão cego, né? E a vaidade aqui também é um dos pecados que os doutores da igreja falam que cega imensamente a nossa inteligência, nos tornando cegos espirituais, é o orgulho. Então ele cega, e aí você começa a cair, achando que é melhor que os outros. Dentro da própria evangelização, você começa a exigir coisas que você não deveria exigir. Você já começa a exigir coisas para ir lá em tal lugar, você começa a escolher aquilo que te agrada. Por quê? Porque o orgulho vai cegando e vai achando que você tem o direito de fazer aquilo. E muitas vezes nós, por causa da vaidade, do orgulho, nós pisamos nos irmãos. Que lindo quando começou aqui o Sorrindo para a Vida, os irmãos promovendo um ao outro. Eu fiquei, meu Deus, é isso. A Patrícia promovendo a Maria Renata e vice-versa, e aí falando, a Maria Renata falou do André, do talento que Deus deu a ele, da música, e é verdade, deu mesmo, mas isso não pode fazer com que o André se encha, não, ao contrário, foi Deus que deu a graça a ele, foi Deus que deu a graça para esse miserável pregar. Eu não sou escritor, 4 livros, e agora terminei o 5º livro, que logo vai ser lançado pela Canção Nova.
não tenho motivo para, tenho que me humilhar mesmo. E é pela humilhação. O que é humilhação? Quando São Pedro fala, é esse reconhecimento primeiro da grandeza e do poder de Deus, e da minha pequenez, da minha fragilidade, das minhas imperfeições. No sacramento da confissão, nós exercitamos essa humildade. Não é fácil você ir lá, depois de ter feito um bom exame de consciência, e buscar um sacerdote, começar a falar aquelas coisas lá, os pecados. É muito difícil. Mas essa humilhação que Deus vai te exaltar no tempo oportuno, como diz a palavra, na hora oportuna Ele vai te exaltar. E lembre-se, deixa que Deus sempre te exalte, não se exalte. Não conte as vantagens. O próprio Jesus nos ensina que os exaltados, aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Deixa que a Deus te exalte, deixa que Deus te recomende. Eu gosto muito daquela passagem em 2 Coríntios, capítulo 10, se eu não me engano, o versículo, não vou lembrar o versículo agora, quando diz, São Paulo vai falar, não é aquele que se recomenda que será aprovado, mas aquele que Deus recomenda. Nunca se recomende, nunca se coloque. Por exemplo, ontem o padre Adriano falou, você pode ir no meu lugar amanhã no Sorrindo para a Vida? Ótimo, louvado seja Deus, aqui estou, Senhor. Eu poderia falar, meu Deus, mas realmente eu sou pequeno, eu não me preparei. Não, sem falsa humildade, Deus me deu a graça para colocar em exercício. Deus me deu um talento para o serviço, para servir bem os irmãos, para levar essa palavra, e essa palavra me faz eu me colocar sempre no meu devido lugar, que é no serviço, que é embaixo, que não é me exaltar nunca. A força da palavra, e me vinha uma partilha aqui agora, um testemunho. Quando eu morei no Japão, junto com a Luciane e o João Mateus, nosso filho mais velho, que nasceu lá, a gente coordenava a renovação, coordenava um grupo de oração, e eu pregava aos domingos nesse grupo de oração. E muitas vezes a gente colhia muitos testemunhos, graças a Deus, mas teve um que vai marcar e marcou para o resto da minha vida, que a gente vê aqui, que não tem motivo nenhum de vanglória, é Deus quem tudo realiza. Eu pregava em português, porque a maioria das pessoas lá são brasileiros, nesse grupo de oração. Mas tinha uma japonesa, ela tinha 30 anos, ela não entendia nada de português, e ela ia todos os domingos. E um dia ela procurou a minha esposa, falando em japonês, procurou a Luciane, chorando. Ela disse assim, Luciane, eu preciso lhe falar. Eu não entendo o que o Ricardo fala, mas a minha alma, ela entende. Eu sou budista, mas hoje eu estou me decidindo, eu quero ser católica. Nós fomos padrinhos de batismo dela, de uma japonesa que não sabia, não entendia o que eu estava pregando, mas a alma dela, a palavra de Deus provocou uma mudança na história dela. Me traz o quê? Não sou eu quem faço, é a graça de Deus. Deus, Ele utiliza de quem Ele quiser. Então, humilhai sob a poderosa mão de Deus. Para você começar uma vida espiritual, é preciso exercitar todos os dias, em todas as oportunidades do dia, na humildade. Nunca se coloca acima, nunca se recomende, espera Deus te recomendar. Não se convide, não se promova, deixa que o outro te promova, deixa que Deus te promova. Não fale de você, fale dos outros. Dá espaço para que outros falem, dá espaço para que outros partilhem. Comece a exercitar nessa humildade. Primeiro, reconhecendo a sua pequenez. E a palavra, ela continua. Aqui, São Pedro
vai nos dando esse caminho lindo de crescimento na vida espiritual. E um segundo passo é quando ele fala assim, olha, lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele cuida de vós. Aqui é uma confiança em Deus. Só vai acontecer um crescimento espiritual quando você começa a confiar em Deus. Confie. Mesmo quando você passa por grandes provas ou pequenas provas, tribulações, confie em Deus. Cresça na fé. E fé aqui não é sentimento. Fé é você cada vez mais conhecer as verdades de fé. Porque pelo conhecimento você vai amando e você vai praticando, então você vai crescendo em fé. É o exercício da fé, é a fé exercitada, como diz os mestres de vida espiritual. Você vai crescendo nessa vida espiritual, na medida que você vai conhecendo as verdades, por uma vida de oração, por uma vida sacramental, pela palavra de Deus, pelas suas práticas de piedade. Você vai exercitando nessa fé, e aí você vai confiando cada vez mais, você não vai caindo no desespero, você vai entendendo que tudo o que acontece na sua vida é ação de Deus, mesmo nas provas, mesmo quando Deus permite você passar por uma determinada dor, por um determinado sofrimento, ali está a mão de Deus, então você confia. Você ouviu a Maria Renata dizendo, mesmo no meio da dor, mas ela foi confiando, ela foi crescendo, e até chegar hoje nessa maturidade de, já não é tão pesado como antes a minha cruz. Por quê? Isso é confiança em Deus, ela foi crescendo nessa amizade com Deus, ela foi crescendo nessa vida espiritual. Por que nós somos chamados a viver uma vida espiritual? Porque se a gente ficar na carne, nós vamos cair no desespero, nas murmurações, como a Patrícia trouxe, diante do sofrimento. Nós somos chamados a essa confiança. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Olha que linda essa verdade, Deus cuida de nós, Deus cuida de você. Não caia naquela desconfiança, onde está Deus? Quantas pessoas falam assim, mas Deus não escuta a minha oração. Por que Ele permitiu, por que Deus deixou que acontecesse isso na minha vida? Confia, Ele cuida de você. Lembre-se daquela palavra, Romanos 8, 28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está aí. Deus te alimenta, Deus Ele te fortalece, e continua São Pedro nesse caminho de crescimento na vida espiritual, quando diz assim no versículo 8, sede sóbrios e vigiai. Se você quer crescer na vida espiritual, a primeira coisa, a virtude da sobriedade, sobriedade no falar, sobriedade no comer, no beber, no lazer, em tudo você tem que ter sobriedade. E aqui também é ensinamento dos grandes doutores da igreja. Se você não for sóbrio, é impossível você crescer na vida de intimidade com Jesus. Não há crescimento espiritual. Não tem como você crescer na vida espiritual caindo na gula, sendo guloso. Todos eles, Santa Teresa vai falar sobre isso, grande doutora da igreja, todos esses grandes doutores, eles mencionam a necessidade da sobriedade, de mortificar a gula, de mortificar o prazer em nós. Não tem como crescer, não tem como ter uma vida espiritual, não tem como você permanecer na vida espiritual, se você não moderar os seus atos. Em tudo, essa sobriedade, essa diligência, não tem como você, essa temperança. Então, sobriedade,
Sobriedade no lazer, não gaste seu tempo só no lazer. Por exemplo, domingo é dia do Senhor, é guardar domingos e festas. Você pode ter o lazer com a sua família? Deve ter, mas não é o dia todo em lazer. Você não pode esquecer da sua vida de oração, da Santa Missa. Você não pode esquecer o tempo que você tem que se dedicar para a palavra de Deus, da meditação dessa palavra. Sobriedade, senão a gente torna escravo do prazer, da comodidade, do conforto, da comida, da bebida. Nós nos tornamos escravos. A sobriedade é justamente para que você combata esse pecado. O prazer em si não é pecado. Foi o próprio Deus que deu o prazer no trabalho, na relação sexual entre homem e mulher, casados. O alimento nos dá esse prazer, mas o prazer não pode ser a finalidade. O prazer é um meio, essa é a ordem de Deus nas coisas. O prazer é um meio, a finalidade é a glória de Deus. Eu como não porque eu estou com fome para matar me saciar, ou porque eu gosto daquela comida, porque me dá prazer. Não, é para a glória de Deus, para melhor servi-lo. O prazer é um meio, porque Deus deu, porque senão seria pesado você comer. Quando você está doente, você não quer comer. A pessoa anêmica não gosta nem de ver alimento na sua frente. Então, para não ser esse peso, Deus deu o prazer. Igualmente na relação sexual, Deus concedeu o prazer para os casais com o sacramento do matrimônio. Mas ele não pode ser a finalidade. Eu não busco ter relação com a minha esposa por causa do prazer. A finalidade é a glória de Deus, é estar aberto à vida, e não o prazer. Quando eu busco o prazer pelo prazer, é pecado. Então, a sobriedade é essa virtude que vai fazer com que eu combata aquilo que é desordenado dentro de mim. Senão não tem vida espiritual, senão não tem nem vida de oração. Todos os santos falam que vida de oração sem mortificação é enganação. Não tem vida de oração, não tem crescimento. E o outro ensinamento é a vigilância. São Pedro fala: sede sóbrios e vigiai. Nós temos que ter uma alma vigilante, estar atento aos perigos espirituais. Logo em seguida, São Pedro fala: o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Então eu tenho que ter vigilância. Primeiro, vigilância em relação às tentações. Eu preciso estar atento. Quando ou sou tentado pela minha concupiscência, ou pelo próprio Satanás, pelos demônios que querem perder a minha alma. Existe uma luta contra o mundo espiritual, e aí eu preciso ter armas espirituais. Aí eu preciso tomar mão, eu preciso assumir aquilo que Deus me deu, para combater essa tentação. Pela mortificação, pela vida de oração, pela vida sacramental, através da palavra de Deus que ilumina o meu entendimento, a devoção profunda com a Virgem Santíssima. Eu acabei de escrever um livro, a Maria Santíssima, Terror dos Demônios. Nossa Senhora é a grande aliada para combatermos nessa vida espiritual contra as tentações e principalmente contra os demônios. Os demônios tremem à presença de Nossa Senhora. Eu trago 2 lindos testemunhos que eu tive no Ministério de Libertação, a partir com Nossa Senhora ali no combate da oração, mas logo vocês vão poder conhecer isso através do livro. Então, essa vigilância é estar atento. O Santo Afonso, ele fala de um tema que deixa os demônios furiosos. Ele
ele diz assim que os pregadores precisavam falar mais sobre as ocasiões de pecado. Então, vigilância é eu estar atento o que pode ser perigoso para a minha alma. Se é a internet, então eu vou desligar a internet. Aquele determinado canal lá, eu não estou falando toda a internet. Se há um determinado programa de televisão, então eu não vou assistir aquele programa. Se há uma determinada companhia, então eu não vou ter mais aquela companhia. Quais são as ocasiões de pecado? A humildade me leva a não enfrentar essas ocasiões, porque eu sou fraco e eu vou cair. Então eu preciso estar vigilante. O que pode me levar ao pecado? São as más companhias? O que você tem visto? O que você tem escutado? Eu não sei. Você sabe. Muitas vezes, porque o próprio Jesus disse, se o teu olho direito te leva a cair, então arranca-o. Não tira não, tá? Quer dizer, mortifica, Jesus quer dizer. Se é determinado objeto, então não olhe para aquele objeto. É uma pessoa, não olhe para aquela pessoa. Isso é estar atento, isso é vigilância. É vigiar porque eu sou fraco. Olha a humildade aqui. O humilde sabe, então eu não vou encarar aquela situação. Eu não vou enfrentar aquela situação porque eu sou fraco. Eu não vou começar a falar mal das pessoas, senão daqui a pouco eu vou então eu já morro para essa vontade. Isso é estar vigilante. Vigilante às nossas más inclinações. Então olha só que caminho lindo de crescimento na vida espiritual. Estar atento aos perigos espirituais, às tentações, às ocasiões de pecado. E um quarto passo aqui, o ensinamento de São Pedro, ele vai falar assim: resistir-lhes firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo. Olha que lindo aqui, São Pedro ele fala primeiro da virtude teologal da fé. Sem fé, diz a palavra, é impossível agradar a Deus. A fé aqui, lembre-se, não é fé sentimento, não é fé crença. Aí eu creio na existência de Deus. Não, os demônios também creem. É aqui uma fé católica, uma fé dos apóstolos, é uma fé a partir do conhecimento das verdades de fé. Nós temos que crescer nessa virtude teologal da fé. Como? Tendo vida de oração. Estudo da palavra, a verdade está na palavra, a palavra é verdade. Vai dizer lá em São João capítulo 17, versículo 17. Tua palavra é a verdade. Então, eu preciso ter uma intimidade com a palavra de Deus, diariamente, me alimentar dela, porque quanto eu mais conhecer da palavra, mais eu vou amar a palavra e mais eu vou poder praticar a palavra. Isso vai crescendo nessa fé, resistir-lhe firmes na fé. E aí São Pedro continua falando do que a Patrícia trouxe aqui no momento que nós estávamos. Está sendo um lindo grupo de oração, né, esse Sorrindo para a Vida. Ela dizia o sofrimento que faz parte da nossa vida. O sofrimento, aqui também os grandes doutores, eles colocam nos seus escritos como é caminho de crescimento na vida espiritual. Deus só permite, Santo Agostinho vai dizer que Deus só permite o sofrimento, e ele continua a tentação também, porque Deus pode tirar um bem dessa situação. Então o sofrimento, ele não é uma maldição para aqueles que estão em Deus. Isso é viver da fé. Eu vivo da fé, então eu creio que aquilo que Deus permite eu passar hoje, e a Patrícia trouxe, por exemplo, a enfermidade da minha esposa, tem sido diário esse sofrimento. Pela fé, pela razão iluminada, pela graça de Deus, me dá a certeza de que ali está Deus.
Nosso pai fundador chamava de visitas de Deus. Até um irmão de comunidade esses dias brincou comigo: nossa, Jesus visitou a sua casa e não quer sair mais, né, Ricardo? Oh, meu Deus. Fique lá, Jesus, continue em casa, continue nessa visita. Mas é o que o nosso fundador sempre nos ensinou. Eu vou ser repetitivo aqui, porque eu trouxe isso aqui um dia. Um dia o diácono Nelson me levou lá na casa do padre, um pouco antes dele falecer. Eu não sabia que eu estava indo lá. Ele falou: pega o carro aqui grande. Eu trabalho com o diácono Nelson, ele é o meu chefe no setor grupo de amigos. Vamos tal lugar. Eu fui dirigindo o carro, aí quando eu vi, estava na casa do padre. Eu falei: o que nós estamos fazendo aqui, Jesus? Aí nós entramos, o padre na sala. Ele olhou para mim, sorriu levemente, mas sorriu. Eu sabia do grande sofrimento dele. E eu perguntei: como o senhor está, padre? Ele: eu estou ótimo, meu filho. Eu falei: meu Deus do céu, como assim ótimo? É um homem que vivia da fé. Ele não pautava no sofrimento dele, porque para o mundo aquela situação era maldição, era uma desgraça. Não, para um homem de fé é a graça de Deus que está me santificando, que está me purificando, e que aí não me leva ao desespero, às murmurações, como a Patrícia trouxe. Muito pelo contrário, me faz ainda crescer cada vez mais do amor a Jesus. O sofrimento me leva mais ainda à humildade, de reconhecer todos os dias que eu sou um homem dependente de Deus, e ai, se não fosse a graça de Deus, sim, eu estaria reclamando, eu estaria murmurando, eu estaria desesperado, eu estaria desanimado, deixaria a minha vida de oração. Não, mas Deus está comigo, Ele cuida de mim, nos mínimos detalhes. Deus está aqui, Deus está com você. O que você tem enfrentado hoje, meu irmão, minha irmã? Sorria. Mesmo como a Patrícia trouxe do nosso fundador, o problema é meu, e eu tenho que enfrentar, e eu tenho que carregar essa cruz. Mas a minha cara é para você. Então eu tenho que sorrir. E isso não é falsidade, porque eu caminho na fé. Isso não é uma mentira. Esse sorriso aqui não é uma mentira. Porque durante esses 3 anos eu nunca desanimei. Chorei, sofro, mas nunca murmurei. Deus me dá a graça de continuar evangelizando. Continuar a estar com a minha esposa, com meus filhos, trabalhando, escrevendo, fazendo meu apostolado, sofrendo. Isso faz parte. Isso é viver da fé. Isso é manter firmes na fé. Não adianta o demônio vir tentar e fazer com que eu desanime, não. Esses dias eu recordava de uma oração que eu fiz há muito tempo no Japão, diante de perseguições, por causa do evangelho que eu sofri lá. E eu disse assim para Jesus, chorando: não adianta não, Jesus, eu não vou te abandonar. O Senhor está permitindo esse monte de sofrimento, de perseguição, mas eu não vou te deixar, Jesus. O Senhor não vai permitir que eu te deixe. E não vai ser agora. Deus vai continuar aqui alimentando. Deus é um Deus pedagogo, Ele sabe como formar esse soberbo que sou eu. É pelo sofrimento. O sofrimento me leva a essa humildade, me leva a confiar ainda mais em Deus, a me apegar a Jesus, a crescer na vida de oração, a todos os dias buscar a Eucaristia na Santa Missa. Não é porque eu tenho mérito que eu estou lá na missa todos os dias, não, é porque eu tenho necessidade e eu quero agradar Jesus, e eu sou fraco e eu preciso, então eu vou em busca do alimento. Eu vou então na capela todos os dias e ali eu me coloco como eu sou, Senhor. Está aqui, ó, fraco, pecador, miserável, Senhor. Estou aqui.
Agora mesmo, antes do programa, eu estava ali na rádio, na capela, e eu falei: Jesus, eu estou aqui, não sei nem o que falar. Estou aqui, estou olhando para o Senhor. Não tinha nem palavras, nem inspiração para falar com Jesus. Mas eu estou aqui, Senhor, esse fraquinho, não tenho nem palavras. Meu amor é tão pequeno por Ti, tão imperfeito, Senhor, que eu não tenho nem palavras para Te falar. Eu Te amo. Mas eu estou aqui olhando para o Senhor, e o Senhor está olhando para mim, Jesus. Me ajuda. Pronto. Isso é se humilhar na presença de Deus. É não contar com aquilo que você não tem. Não é contar com uma força que eu não tenho. A força vem de Deus. É a graça de Deus que me mantém, que mantém você, que mantém os meus irmãos na caminhada, para não desistir. Quantos estão desistindo diante desse mundo? Quantos estão caindo em depressão por causa das guerras? Por causa de problemas de relacionamentos familiares? A gente atende pessoas. Quantas pessoas em crise de fé? Por causa de contra-testemunhos de autoridades civis e até mesmo autoridades da igreja. Mas eu sou chamado a viver na fé em quem? Em Jesus Cristo. São Paulo me ensina muito com aquela palavra: eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Isso é viver da fé. Eu não coloquei nas pessoas, nem no dinheiro, nem na saúde a minha esperança. Eu não coloquei a minha confiança na minha família. Eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Não foi no poderoso, nos poderosos, não foram nos poderosos. A minha confiança está no Senhor. A minha proteção está no Senhor que fez o céu e a terra. Esse jamais vai me abandonar. São Pedro disse hoje: Ele tem cuidado de vós. André, Deus tem cuidado de vós. Amém. Amém. Deus cuida de nós, Deus está conosco. Confia e tenha coragem de dar ao Senhor a sua verdade, aquilo que você tem hoje no seu coração, as realidades que você traz hoje no coração. O que você traz hoje aí? O que você pode apresentar ao Senhor neste momento? Já vai fazendo, já vai apresentando ao Senhor a verdade do seu coração agora, aquilo que você tem. Oferece ao Senhor agora o pouco, talvez o mínimo, talvez aquele testemunho que você julga ser um testemunho tão simples que talvez você julga não causar impacto em ninguém, mas é isso que você tem para oferecer ao Senhor. Não é um impacto na vida das outras pessoas, mas é o impacto que causará no coração de nosso Senhor, e a sua humildade causará impacto no coração de nosso Senhor. É a humildade do coração do servo que é impactante para o coração de nosso Senhor. Por isso agora vai se apresentando, vai se abandonando na presença do Senhor neste momento, apresentando a Ele todo o seu nada. Como é bonita essa expressão: eu te apresento o meu nada. Há canções que falam isso: te apresento o meu nada, mas na hora de apresentarmos nada a nosso Senhor, com a nossa visão mundana, porque quem apresenta nada no mundo, é impossível dar nada para alguém, mas nós podemos dar o nosso nada ao Senhor. É preciso ter uma visão espiritual, como o Ricardo Ida vinha nos trazendo, no espiritual o nosso nada, porque nós não somos nada e o Senhor sabe disso. O nosso nada move o coração de Deus, por isso nós te entregamos neste momento, Senhor, o nada que nós trazemos, o nada do nosso sofrimento, o nada das doenças, o nada da incapacidade, o nada das frustrações, o nada das realidades que nós não conseguimos alcançar. Senhor, apresentamos a Ti o nosso nada. Está aqui, Senhor, está aqui diante de nós. Seja lá onde você estiver agora, meu irmão,
Se você está no carro dirigindo, se você ainda está na sua casa se preparando para o trabalho, seja lá onde você estiver, o sentimento de incapacidade, é esse o seu nada que você deve apresentar ao Senhor agora, porque é o Senhor que é capaz em você. Não somos nós, mas é o Senhor em nós, é o Espírito em nós. Recebe, Senhor, o nosso nada. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. O que agrada a Deus, canta para o Senhor isso. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia.